sistema do mundo trabalha para aprisionar você dentro do Cronos, aprisionar você dentro do tempo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metavisão. Meu nome é Fábio, eu sou professor de desenvolvimento pessoal com foco em inteligência espiritual. E vamos dar sequência no assunto relacionado à ilusão do tempo. Porque sim, o tempo ele é uma ilusão e o seu desenvolvimento, o seu autodesenvolvimento, seja a nível pessoal, emocional, espiritual, está diretamente relacionado com o efeito Cronos, com um cativeiro chamado Cronos, chamado tempo, do qual você precisa se libertar se quer evoluir. Até agora aqui no canal a gente estabeleceu dois pilares, que é a cocriação, foi o primeiro pilar que estabelecemos, e depois a alquimia da alma, o segundo pilar que estabelecemos. Só que, para você trabalhar a cocriação, trabalhar a alquimia da alma de forma efetiva, a produzir resultados reais na sua vida, você precisa se livrar dessa prisão chamada tempo. Então, o terceiro pilar que nós estamos fundando aqui, firmando aqui, é essa história relacionada à ilusão do tempo. Você precisa entender que o tempo é uma ilusão. A gente já fez um vídeo introdutório, que foi o vídeo passado. A gente vai fazer um vídeo agora, uma aula agora, para você compreender o que é o tempo de fato. Porque o tempo, ele existe, mas não é do jeito que você pensa. Então é isso que precisa ficar muito bem, ser muito bem compreendido. E no próximo vídeo a gente fecha essa trilogia, mais essa trilogia, e aí o canal está completo na sua fundação. Daí para frente a gente abre uma nova fase. Então vamos lá. Para a gente começar, eu preciso que você pense em termos de planeta Terra. E por quê? Porque nós vivemos na Terra e isso tem tudo a ver com essa história de tempo. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Por quê? Porque tem gente que acredita na Terra plana e tem gente que acredita na Terra globo. Mas nós vamos tratar aqui de números e esses números eles são iguais tanto para um modelo Terra plana quanto para outro modelo Terra globo. Então não importa qual modelo você acredite. Concentre-se nos números, porque são esses números que vão revelar para você o que é de fato o tempo. Fechou? Então vamos lá. Uma circunferência, um círculo completo, tem 360 graus, certo? Muito bem. A Terra, portanto, como uma esfera ou como um círculo, tem 360 graus. Muito bem, agora eu preciso que você pegue esses 360 graus e divida em 24 partes. Seria mais ou menos como pegar uma pizza. Quando a gente compra uma pizza, normalmente a pizza ela vem dividida em 8 pedaços, né? 8 partes. Mas imagina que você dividisse essa pizza em 24 partes. Então essa conta que eu quero que você faça. Pode pegar o seu celular, a sua calculadora e bota aí 360 dividido por 24. Você vai chegar no número 15. O que é esse número 15? 15 graus. Você não dividiu 360 graus? Então o resultado disso são 24 partes de 15 graus cada parte. Certo até aqui? Muito bem. Por que eu estou falando para dividir em 24 partes? Nós não estamos falando de tempo. Estamos. E a gente tem, quando a gente fala de tempo, a gente tem uma referência, que é a tal da hora. Ora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, certo? Muito bem. Um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. O que é um dia? Não é um giro completo da Terra? Ou se você acredita na Terra plana, é um giro completo do Sol sobre a Terra? Na Terra globo é o giro da Terra em torno do seu próprio eixo. Quando a Terra dá um giro completo, nós temos um dia, certo? Que equivalem a 24 horas. O que é isso? Os 360 graus, um giro completo, dividido em 24 partes. Quando a Terra dá um giro completo, ela gira as suas 24 partes. É um giro completo, está dividido em 24, passaram-se as 24 partes. Cada parte tem quantos graus? 15 graus. Se está confuso, para agora o vídeo. Vê de novo, faz a conta, desenha, observa. Se nem assim, ainda tá meio cabuloso isso aqui, eu não estou entendendo. Escreve nos comentários, coloca a sua dúvida nos comentários. Porque aqui é que começa
o processo de transformação. O que a gente viu até agora no canal não tem o potencial de transformar você, transformar a sua vida, se você não se libertar do cativeiro do tempo, do cativeiro do Cronos. Tá? Então, é fundamental que você entenda isso. Tá? Muito bem, então, se você entendeu, ficou claro que um giro completo da Terra tem 24 horas e cada hora tem 15 graus. 360 dividido por 24 partes. São os fusos horários. Eu vou falar de fuso horário. O que é o fuso horário? É uma fatia da Terra de 15 graus. Então, se você pegar a Terra, 360 graus, pegar cada uma das 24 partes, cada uma dessas 24 partes é um fuso horário. 24 fusos horários, cada fuso horário com 15 graus. Então, o que a gente chama de hora, uma hora, na verdade foi o giro da Terra em 15 graus. E aí existe uma convenção que dá uma nomenclatura para isso. Então, a Terra se moveu 15 graus, a gente chama de uma hora. É uma convenção. Para que serve essa convenção? Serve para organizar os nossos processos aqui. A gente não vive uma vida isolada, a gente vive uma vida em comunidade, em sociedade, certo? No trabalho, na escola, em casa. E como é que você organiza, orquestra toda essa sociedade? Cada um fazendo uma coisa no seu tempo, imagina a bagunça que seria isso. Você precisa organizar isso de algum jeito. Imagina uma empresa com cada funcionário chegando a hora que quer nessa empresa e indo embora a hora que quer dessa empresa. Imagina uma escola onde cada aluno chega a hora que quer. Aí o professor começa a aula e um aluno chega na hora que a aula começa, o outro chega na metade da aula, o outro chega depois que a aula acabou. Imagina que bagunça. Como é que a gente organiza isso? Então cria-se uma convenção chamada tempo. Essa convenção, todo mundo entra debaixo dessa convenção chamada tempo e as coisas se organizam. Mas na prática, o que é uma hora? Vamos voltar na hora. O que é uma hora? É o giro de 15 graus. Agora, vamos olhar de um outro ângulo agora. A Terra tem uma circunferência de 40.000 quilômetros mais 75 metros. 40.075 quilômetros. Essa é a medida da Terra. Se eu dividir isso em 24, porque não são 24 horas, se eu dividir esse diâmetro por 24, a gente chega na medida aproximada de 1.670 quilômetros. Ou seja, agora, pensando em termos de quilômetro, cada fuso horário, cada parte dessa, a gente dividiu em 24, né? Cada parte dessa tem uma distância de 1.670 quilômetros. Então agora eu posso pensar na hora não como grau, mas posso pensar também enquanto quilômetro. Então veja que hora é só um nome dado para uma porção de movimento. Seja em graus, 15 graus, seja em quilômetro, 1.670 quilômetros. Isso dentro da convenção tempo, a gente chama de uma hora. Eu posso fracionar isso, né? Por exemplo, uma hora tem 60 minutos, não é isso? Então se eu dividir uma hora por 60 minutos, uma hora tem 1.670 quilômetros. Se eu dividir isso em 60 partes, eu chego em 28 quilômetros. Então, cada minuto tem 28 quilômetros. Então, cada vez que a Terra se desloca 28 quilômetros, eu chamo isso de um minuto. Agora, eu posso ir aqui eu estou falando da fração, né? Mas eu posso ir para os múltiplos. Então, por exemplo, um giro, um dia. Se der 7 giros, eu chamo isso de uma semana. Se der 30 giros, eu chamo isso de um mês. Se der 365 giros, eu chamo isso de um ano. E assim por diante, né? Então eu posso pegar essa hora, 15 graus ou 1.670 quilômetros, e posso ir para a fração disso, minuto, segundo, ou ir para os múltiplos disso. De qualquer jeito, eu vou estar falando em termos de distância. Tá? Porque se eu pegar, por exemplo, um ano, são 365 dias. Cada dia equivale a 40.075 quilômetros. Um dia, um giro completo.
Então, se eu pegar 40.075 quilômetros e multiplicar 365 vezes, eu vou saber em termos de quilômetro o que equivale a um ano. Então, você pode transformar um ano em quilômetro, transformar um dia em quilômetro, como a gente fez aqui, transformar uma hora em quilômetro, a gente começou com isso. Você pode transformar qualquer quantidade de tempo, você pode transformar em quilômetros ou em metros, se você for fracionando muito. No final das contas, a gente entende que tempo, na prática, é movimento. Não existe tempo, existe movimento. Tudo se move, tudo se movimenta. E o tempo é isso. Só que, em vez de nós tratarmos disso em termos de metragem, criou-se uma convenção chamada tempo, e a gente chama essas distâncias em termos de tempo, não em termos de distância. Mas, na prática, o que a gente chama de tempo é distância, é movimento. Portanto, coloque dentro da sua cabeça, tempo é movimento. O que existe é movimento, não existe tempo. É por isso que essa história de tempo é estudada há tantos anos, há tanto tempo, e não se chega nunca no que é isso. Aí o Einstein disse que é uma quarta dimensão, mas isso é no papel, ninguém explica isso, não há uma conclusão sobre isso, e nunca vai haver, porque não há essa entidade chamada tempo. As coisas se movimentam, é só isso, é só movimento. Vamos fazer uma ilustração aqui para tentar elucidar um pouco melhor isso. Imagina que eu tenho aqui um botãozinho aqui, ó. Eu tenho um aparelho que consegue parar o movimento, mas parar o movimento de tudo. Imagina que quando eu aperto esse botão, tudo congela. Tudo, absolutamente tudo. Até o movimento da Terra congela, o movimento das estrelas, o movimento dos astros, o movimento das suas moléculas, tudo para, tudo, absolutamente tudo para. A existência vira uma fotografia na hora que eu aperto esse botão. Imagina isso? Então tá. Então as coisas estão acontecendo, as pessoas estão por aí, as células do seu corpo estão se movimentando, o Sol, a Terra, e tudo se movimentando, as pessoas se movimentando, os carros, e de repente eu aperto o botão e puf, parou. Tudo congela, absolutamente tudo. Tudo parou numa determinada posição, não parou? Parou. Se eu mantiver essa pausa, não vai haver tempo. Eu congelei o movimento da existência. A existência parou de se movimentar. Daí para frente, não tem tempo. Nada passa, nada envelhece, nada muda de forma. Por quê? Porque eu congelei a existência. Se o tempo existisse, quando eu congelasse a existência, esse tempo continuaria passando. De alguma forma, as coisas precisariam continuar envelhecendo. Mas não é assim que acontece. Aí você fala, Fábio, será mesmo que se você congelasse as coisas, congelasse a existência, as pessoas não envelheceriam mais, as coisas não envelheceriam mais? Bom, isso aí você conhece dentro da sua casa. Eu sempre dou esse exemplo, pega 2 peitos de frango. Pega 3. Um você coloca no congelador, o outro você coloca na geladeira e o outro você coloca em cima da pia. E deixa uma semana. E vai olhar o que aconteceu com o peito em cima da pia. Uma semana, o que aconteceu com o peito na geladeira e no congelador. O de cima da pia, você não vai conseguir nem cheirar, porque o cheiro vai estar insuportável. Porque o frango em cima da pia, uma semana ele apodreceu. O dentro da geladeira, ele não apodreceu ainda, mas ele já não está bonito mais. Ele já está num processo de envelhecimento. E o frango do congelador, ele está absolutamente intacto. Nada aconteceu com esse frango durante uma semana. Você pode tirar e comer, ele está absolutamente igual. O que aconteceu? Peraí, uma semana não é o mesmo tempo para todas as coisas? Os 3 frangos, o tempo não passou igual para esses 3 frangos? Bom, a convenção tempo sim, mas o movimento desses frangos foi diferente. As moléculas, a estrutura molecular do frango em cima da pia se movimentou muito mais rápido por conta da temperatura, se movimentou muito mais rápido. Portanto, apodreceu. O da geladeira, ele está demorando um pouco mais, porque o movimento dele está um pouco mais devagar, temperatura mais baixa, o movimento da estrutura molecular do frango é mais lenta, e ele está apodrecendo mais devagar. E o do congelador se movimentou tão lentamente, mas tão lentamente, que ele permanece intacto.
ele vai precisar de, sei lá, 3, 4 meses dentro do congelador para começar a dar sinais realmente de envelhecimento. O que mudou então de um frango para o outro? O movimento. O tal do tempo foi igual para todos, mas o movimento foi diferente. Então, voltando, se eu congelo de fato a existência, tudo para. Ninguém mais envelhece, fica tudo parado na mesma posição. Por quê? Porque eu cessei o movimento. E aí é como se o tempo parasse junto. É lógico que o tempo para junto. Tempo é movimento. Eu não sei se está claro isso para você até aqui, mas é fundamental que isso fique claro para você, senão não vai haver progresso. Eu vou repetir, enquanto você não se libertar desse cativeiro, é um cativeiro, chamado tempo, a sua vida não vai progredir. Ou vai progredir muito lentamente. Tudo que a gente viu sobre a alquimia da alma, sobre cocriação, e que a gente vai repetir isso, vai voltar num outro nível, vai ser só uma história bonita. E você vai tentar, e talvez de vez em quando pareça que está dando certo, mas efetivamente não vai haver mudança. Você precisa se libertar do cativeiro chamado tempo, você precisa entender isso aqui. Pra gente fechar aqui, você fala assim, Fábio, mas calma aí. Mas eu sinto que existe o tempo, não é sobre saber matematicamente. Eu tenho um sentimento de tempo. Tem passado, tem futuro. Eu consigo projetar coisas no futuro, eu consigo me lembrar do passado, né? E eu não posso voltar no passado, não posso ir para o futuro. Então, como é que fica essa história de passado e de futuro? Pois é, aqui é que está um problema. Isso tem a ver com percepção. Isso tem a ver com o movimento. A gente está falando que tempo é movimento. Isso tem a ver com o movimento da sua consciência. Tudo se movimenta. A sua consciência também se movimenta. É o movimento da sua consciência, quando mal ajustado, é que coloca você dentro do cativeiro do Cronos. E o sistema do mundo trabalha para aprisionar você dentro do Cronos, aprisionar você dentro do tempo, moldando a sua consciência para se adaptar a essa história de passado e futuro. A gente vai falar no próximo vídeo, que vai fechar a trilogia, nós vamos entrar nessa história de passado e futuro para você entender o que é o passado, o que é o futuro e por que você está aprisionado no Cronos. E o que é o estar aprisionado no Cronos? É estar vivendo de passado e de futuro. Essa é a prisão do tempo. No agora, e a gente já falou disso, o agora e a existência, ela é uma sequência de eternos agora. Uma sequência infindável de agoras. É um agora, seguido de outro agora, seguido de outro agora. Quando o movimento da sua consciência se adapta a esse fluxo de agoras. Então, agora, minha consciência está no agora. Agora é outro agora, minha consciência vai para o outro agora. E assim por diante. A cada avanço de agoras, a minha consciência segue esse fluxo e está sempre ancorada no agora daquele momento. Se você vivesse assim, você estaria na eternidade. Só que, raramente, a sua consciência se ancora no presente. 99,99% do tempo, a sua consciência está se movimentando por uma ideação chamada futuro ou está se movimentando em uma outra ideação chamada passado. Essas duas ideações, passado e futuro, que é onde a sua consciência fica vagando, o movimento da sua consciência vaga, é que aprisiona você. É isso que aprisiona você dentro do tempo, que aprisiona você dentro do Cronos. E nessas ideações, nada acontece. Tudo acontece no agora. Tudo acontece no presente. Todas as virtudes estão no presente. Todas as conquistas que você quer para a sua vida, seja na área que for, estão no presente. Você só acessa isso no presente. Só que a sua mente está vagando no passado e no futuro. Então entenda que sim, eu tenho consciência dessa percepção de passado e de futuro. Só que você precisa entender o que é o passado e o futuro. Entender como que funciona essas duas ideações. E a gente vai falar disso no próximo vídeo. Mas nesse vídeo, eu preciso apenas que você desconstrua essa história
de tempo. E entenda que tempo é movimento, conforme a gente viu. São números. É tudo muito óbvio. Ah, Fábio, mas e o relógio? O relógio ele está ajustado para acompanhar essa convenção. Cada vez que a Terra gira 15 graus ou 1.670 quilômetros, o ponteiro do relógio dá uma volta completa, 1 hora, porque foi feito a sincronização disso, certo? Então o ponteiro está girando, acompanhando o giro da Terra. O ponteiro fechou 1 hora, significa que a Terra fechou 15 graus, girou 15 graus, girou 1.670 quilômetros. É isso. Cada vez que o relógio dá 24 voltas, isso equivale à Terra ter dado uma volta completa. Você chama isso de um dia. Então tá tudo bem também com essa história de relógio. O relógio está sincronizado com o movimento da Terra. Movimento. Tempo é movimento. Entenda isso. É só isso que a gente precisa nesse momento. Se isso não estiver claro, vai ficar difícil de conceber a ideia conceber essas ideações passado e futuro, para se livrar disso. Então se concentre nisso que eu trouxe aqui, coloque suas dúvidas no comentário, coloque também o seu ponto de vista nos comentários, porque as pessoas leem os comentários, isso ajuda no entendimento, isso fortalece o entendimento, e às vezes um comentário seu traz para mim um ponto de vista que eu não tinha observado ainda. Então a área de comentários ela é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Fechou, pessoal? Então, eu aguardo vocês nos comentários. E entendam muito bem isso, absorvam isso, compreendam isso, contemplem essa informação, tenham clareza disso, porque isso é absolutamente claro. E aí você estará pronto, estará pronta para a terceira e última aula dessa trilogia, onde você vai compreender de uma vez por todas o que é o passado e o futuro, e o que isso causa na sua vida e por que você tem que sair disso. Fechou, pessoal? Então, ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!